Ministério da Cultura e Museu Paulista da USP apresentam Pensar o Presente. Histórias de um museu em transformação. Oi, eu sou a Paula Carvalho, sou jornalista e historiadora. Durante um tempo, ali entre 2010 e 2013, eu fiz um estágio no setor educativo no Museu do Ipiranga, em São Paulo. E logo em seguida eu fui bolsista de iniciação científica na mesma instituição, quando eu fazia a graduação de História. Logo depois, o museu fechou as portas e ficou assim por 9 anos. Ele reabriu em 2022 e agora, 3 anos depois da reabertura, eu volto para encontrar um lugar bem diferente daquele que eu conheci há mais de uma década. Eu sou o Rodrigo Alves, eu trabalho com jornalismo em áudio e nos últimos anos eu me envolvi em vários projetos que têm a ver com história e com museus. Eu fiquei curioso para saber por que um dos museus mais visitados de São Paulo passou por transformações e se tornou um lugar diferente daquele que a Paula conheceu quando ela trabalhou lá. Em 5 episódios, a gente vai explorar alguns objetos surpreendentes do acervo. Você vai entender como o museu passou a questionar as histórias que ele mesmo ajudou a criar e consolidar ao longo de 130 anos. E se você pensou no quadro do Pedro Américo, o famoso Independência ou Morte, quando a Paula falou em objetos do acervo, a gente também vai te mostrar que essa instituição é muito mais que um símbolo da independência. Esse é Pensar o Presente, um podcast do Museu do Ipiranga, produzido pelo Estúdio Novelo. Antes de te levar para dentro do Museu do Ipiranga, eu quero te contar sobre um museu que não existe. Quer dizer, ele até existe, só que na ficção. É a Casa dos Vidros de Água, um museu dos rios brasileiros que está no romance Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Esse livro de 1981 é um clássico da distopia na literatura brasileira. O protagonista se chama Souza, um professor de história aposentado que vira um funcionário do Estado. O Souza conta que faz 2 anos que ele só consegue começar o dia fazendo uma visita na Casa dos Vidros de Água. Toda manhã, às 10h40, ele fica meia hora passeando por ali, olhando os frascos com água distribuídos pelas estantes. É um lugar fresco, confortável, o oposto do mundo lá fora, que é quente e hostil. Porque no livro o Brasil é dominado por um governo autoritário, a floresta amazônica vira um deserto e a água passa a ser um item raro, um item de museu. A ideia do livro é a seguinte: já que a água virou coisa do passado, o lugar dela é no museu. Como se o passado fosse uma coisa imóvel, que alguém guarda e expõe num determinado lugar. Só que não é bem assim, né? A gente vai entender isso melhor ao longo dos episódios. Por enquanto, deixa o Souza andar mais um pouquinho naquela casa fictícia e já você vai entender o que isso tem a ver com o Museu do Ipiranga. Pois é, a Casa dos Vidros de Água tem salas com milhares de frascos cheios de águas de rios, riachos, ribeirões, nascentes, lagos, lagoas e fontes do Brasil inteiro. Cada sala representa uma região diferente e as águas têm cores diferentes. Também dá para ouvir os sons ali. O som das cachoeiras, principalmente as cataratas de Foz do Iguaçu, o som da extinta pororoca na Amazônia, o sussurro dos riachos. O mais completo e admirado museu hidrográfico do mundo, apreciado por especialistas do universo inteiro que ali sempre fizeram suas pesquisas hídricas. Eu fico pensando qual foi a inspiração do Inácio de Loyola Brandão para criar esse cenário que o Rodrigo acabou de descrever. Porque o Museu do Ipiranga, que já tinha quase 90 anos quando o livro saiu, também tem águas dos rios em exposição. Aí, quando eu tento imaginar esses recipientes da Casa dos Vidros, o que vem na minha cabeça são os vasos com água que ficam na escadaria do Museu do Ipiranga. Esses vasos são de vidro, em formato de gota, cada um com uns 60 centímetros de altura. Eles ficam encaixados num suportes de bronze, sustentados por umas esculturas que representam aves brasileiras e plantas típicas da região de cada rio. Cada um tem indicação de onde aquela água foi coletada: Rio Amazonas, Paraná, Paraíba, São Francisco e por aí vai.
O bico do vaso é fechado com uma rolha, e até pouco tempo atrás, as águas também tinham cores diferentes, que nem no livro. Esses objetos decoram a escadaria interna do museu. Aquela escadaria famosa que tem um tapete vermelho, que tem várias pinturas nas paredes e uma estátua do Dom Pedro I bem no meio. Quem passa por ali e vê os vasos, fica de queixo caído. Eu tô ouvindo você descrever os vasos, falando dos rios, e eu penso logo nos caminhos, né? Porque um rio pode atravessar um território, conectar um lugar ao outro, mas também tem essa relação com o tempo, sabe? A água que corre o tempo todo. A gente também pode pensar o museu como a água de um rio. Ele tá sempre em movimento e sofrendo os efeitos da passagem do tempo. Assim como os objetos que fazem parte dos acervos também dizem muito sobre quem a gente foi, quem a gente é e o que a gente vai ser. Você com certeza já ouviu a frase "quem vive de passado é museu". Só que os museus também são muito ligados ao presente. Eles olham para o passado, lógico, mas sempre apontando para o futuro. Até porque a ideia que a gente tem de passado também muda com o tempo, né? Os museus de história, como o Museu do Ipiranga, vão acompanhando essas mudanças, ajudando a gente a pensar a nossa própria história, a história do Brasil. Como um rio que está sempre correndo. Episódio 1: Águas Passadas. Outra coisa que eu me lembro demais era os vasos de águas dos rios na escadaria, que é outra coisa também que me marcou muito. Quem está falando é o Paulo Garcês Marins, o atual diretor do Museu Paulista. O Museu do Ipiranga, que faz 130 anos em 2025, é uma das sedes expositivas do Museu Paulista, que pertence à Universidade de São Paulo, a USP. A outra sede é o Museu Republicano de Itu, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Mas voltando ao Paulo e aos vasos na escadaria. Esses vasos têm uma história longa, porque a primeira versão deles foi proposta ainda no começo da década de 1920 por um artista belga chamado Adriaan van Emelen. Ele propôs o primeiro projeto desses vasos, que foram vários estudos que ele deixou em aquarelas que pertencem à coleção do museu. Os vasos foram, na verdade, concebidos definitivamente por um outro artista, um artista italiano chamado Elio De Giusto, que entregou vários lotes desses vasos que foram colocados na escadaria entre 1928 e 1930. O Museu do Ipiranga foi aberto ao público em 1895, como um museu de história natural. Ele ainda não era um museu de história. O acervo tinha exemplares da fauna, da flora, artefatos indígenas e um monte de outras coisas. E os vasos com as águas ficaram no lugar de vasos de mármore com folhas de palmeira, como conta o Paulo. E esses vasos foram todos retirados e foram então colocados esses vasos de bronze, que tem um pedestal, na verdade, composto por aves, representando biomas brasileiros. Há uma cinta circular com o nome do rio e, encaixado nessa estrutura metálica, um recipiente de vidro fechado com a água do rio lá dentro. Na verdade, eles não são exatamente vasos, né? Nós chamamos eles de vasos porque é a maneira mais próxima, né? Mas eles não são abertos para serem colocados flores ou qualquer coisa assim. Eles são lacrados. São gotas de vidro fechadas, lacradas, né? Com a água desses rios lá dentro. Uma rolha, exatamente. Então, são vários rios, né? Do Amazonas, Paraguai, Uruguai. A relação dessas águas com o tempo é um grande mistério dessa escadaria. Por exemplo, a própria história de quando essas águas foram coletadas. Foram coletadas nos rios na década de 20. Depois nós recebemos uma nova leva dessas águas nos anos 90, que foram trazidas em São Paulo pela Varig, as primeiras damas coletaram as águas nas nascentes. E agora, no bicentenário, as águas foram novamente trazidas para o museu pela Marinha do Brasil. E teve cerimônia? Eles filmaram tudo, né? A coleta das águas foi uma coisa bem bacana, né? E nós tivemos que contar com esse apoio, porque obviamente a Marinha está em todos os lugares do Brasil e nós, né? Seria uma dificuldade enorme, né? O perfil do museu no Instagram tem um vídeo feito pela Marinha contando um pouco sobre a coleta das águas em 2022, no bicentenário da Independência.
O material que está nos reservatórios foi recolhido no ano passado, num trabalho realizado por cerca de 100 militares da Marinha Brasileira. Foram recolhidos cerca de 20 litros de cada um desses rios. A porção que veio do rio Amazonas foi captada em uma jarra. A coleta do rio Tietê foi feita com o barco em movimento e a do Rio Doce com um garrafão PET. Para simbolizar a união do país, 2 dos recipientes têm suas águas misturadas. Num deles, há amostras do rio Javari, que fica a oeste do país, perto do Peru, mescladas com águas do rio Capibaribe, que fica a leste. O outro reservatório reúne amostras das extremidades do norte, com águas do Oiapoque e do arroio Chuí, no extremo sul do país. É aquilo que eu falei lá no começo do episódio. Esses rios representam a passagem do tempo, mas também o espaço, a geografia do país, a formação dos estados e das regiões do Brasil. Essas águas, portanto, ali dispostas, representam, como eu disse, paradoxalmente, a terra, não é? Ou seja, a terra brasileira é representada pelos seus rios, que é algo que marca muito o Brasil, né? O Brasil tem o rio de maior volume de água do mundo, que é o rio Amazonas, não é? Os rios definem a nossa história, a nossa ocupação, como é o caso do São Francisco, do Paraguai, do Paraná, o próprio Tietê aqui em São Paulo. Sabe outra coisa que eu fiquei me perguntando? Se alguma vez um vidro desse já quebrou. Imagina essa água descendo pela escada. Já tivemos, inclusive, recentemente, uma que se fraturou, assim. Talvez uma pessoa tenha tirado foto muito perto ou apoiou alguma coisa e o vidro trincou. E aí nós substituímos. Mas, enfim, é natural, né? Enfim, acidentes também acontecem, né? Mas nunca água... Escada abaixo, nunca. Como eu falei ainda há pouco, antes dessa terceira leva coletada em 2022, as águas tinham cores diferentes, como no livro do Inácio de Loyola Brandão. Hoje, elas são todas transparentes. Antigamente, quando eu era criança, eu confesso que encantava um pouco mais, porque as águas ficavam muito oxidadas, muito sujas, com bactérias, e aí cada água era meio de uma cor. Hoje nós tratamos, não é, com hipoclorito de sódio, então as águas ficam muito claras, límpidas, e isso fica uma coisa assim, meio água mineral, não é? Não dá aquela sensação de ser uma água de cada rio. Quando eu era criança, era incrível, porque uma era meio marrom, outra meio verde, outra amarela, enfim, era uma festa de cores, não é? Mas, na verdade, isso também significava uma água já em estado de decomposição. Então a gente precisa tratar mesmo, né? Os vasos e a escadaria fazem parte de uma decoração interna que antes era chamada de Eixo da Independência. Essa decoração foi criada em 1922 pelo diretor do museu na época, o Afonso Toné, para comemorar o centenário da independência do Brasil. São várias esculturas e pinturas que começam no hall de entrada, passam pela escadaria onde fica a estátua do Dom Pedro I e chegam no Salão Nobre. É ali no salão que fica o famoso quadro Independência ou Morte. O curioso é que os vasos foram os últimos objetos colocados ali, já em 1928. Esse eixo da independência é uma decoração tão importante que foi tombada pelos órgãos de preservação de patrimônio. Ela precisa ficar igualzinha, como se fosse um documento daquela época. Uma decoração intacta há mais de 100 anos em um dos museus mais conhecidos do país acaba influenciando todo o imaginário brasileiro. Pois é, esse é um registro visual que coloca São Paulo no centro da história do Brasil. Quem passa por ali vê um retrato do Martim Afonso de Souza, o fundador de São Vicente, no litoral paulista, considerada a primeira cidade estabelecida pelos portugueses no Brasil. E, claro, a independência nas margens do Riacho do Ipiranga. A gente vai chegar na independência daqui a pouco, mas antes tem um elefante na sala do museu. E a gente vai falar dele agora. A figura do bandeirante.
Aqui em São Paulo, manifestantes atearam fogo numa das estátuas mais conhecidas da cidade. É o monumento do bandeirante Borba Gato, na zona sul da capital paulista. Segundo a polícia militar, indivíduos desceram de um carro e jogaram pneus na estátua para atear fogo. O Corpo de Bombeiros informou que apagou as chamas e que ninguém ficou ferido. Até o momento, não há relato de... Essa é uma reportagem da CNN Brasil do dia 24 de julho de 2021. Quando a estátua do Borba Gato foi incendiada por manifestantes. Eles alegavam que o monumento era uma homenagem a um bandeirante que promoveu a escravização de indígenas e negros. Pois é, quando você citou a figura dos bandeirantes, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso, que eles foram escravizadores. É uma estátua que simboliza coisas horríveis do nosso passado, né? Coisas que antes eram celebradas. Quem fez a estátua foi o escultor Júlio Guerra entre 1957 e 63. A obra enorme, com 13 metros de altura, foi encomendada na comemoração dos 400 anos da fundação do bairro de Santo Amaro. No site da Prefeitura de São Paulo tem uma descrição de quando a estátua foi inaugurada. Ouve só. Além de discursos, Borba Gato foi saudado por um desfile com os tradicionais romeiros de Pirapora, populares vestidos de bandeirantes, índios e damas antigas, carros de boi e uma canoa como as usadas pelos bandeirantes. E esse incêndio de 2021 não foi a primeira vez que a estátua foi atacada. Em anos anteriores, o Borba Gato chegou a ser alvo de outros ataques. Mas apesar dos protestos e da visão crítica, os bandeirantes ainda são vistos por muita gente como exploradores de territórios, descobridores, desbravadores, né? Com muitas aspas aí. Uma visão bem romântica e heróica mesmo. Que eles saíram de São Paulo em direção a territórios supostamente desconhecidos, entre aspas, descobrindo as minas de ouro, as pedras preciosas, e que por causa deles o Brasil tem esse tamanho todo. Pois é, essa foi uma imagem que o Museu do Ipiranga, com o diretor Afonso Toné, lá nos anos 1920, ajudou a consolidar. Só que as coisas mudam, né? Ainda bem. De lá para cá, a sociedade brasileira foi mudando, a visão do próprio museu foi mudando e mudou também o modo como a sociedade se relaciona com essa imagem dos bandeirantes. Essas imagens que a gente grava na memória são as que formam o nosso imaginário, né? O imaginário é como a sociedade vê uma figura, um evento, uma história. E os museus têm um papel importante nisso. Vou dar um exemplo. Você por acaso já ouviu falar de um filme brasileiro de 1979 chamado O Caçador de Esmeraldas? Rodrigo, você conhece esse filme? Não, nunca vi esse filme não, mas tem um bandeirante que ficou conhecido com esse nome, não é? O Caçador de Esmeraldas? Isso, o Fernão Dias Pais Leme. Ele batizou até uma rodovia federal que passa por São Paulo e Minas Gerais. Ali no hall do Museu do Ipiranga tem uma estátua bem grande dele, segurando uma pedra que ele achava ser uma esmeralda, mas era uma turmalina. A escultura foi feita pelo artista italiano Luigi Brizolara a pedido do Afonso Toné, para essa decoração que comemorou o centenário de independência em 1922. Aí, em 2022, o museu fez a exposição Uma História do Brasil, naquele mesmo espaço. A ideia era pensar aquela decoração de 100 anos atrás com um olhar crítico. Esse filme que você citou, olha só a sinopse dele. Quando Portugal, no século XVII, resolveu estender as fronteiras do Brasil colônia para sanar a crise da metrópole, o bandeirante Fernão Dias Pais Leme assumiu a tarefa de buscar riquezas para a coroa portuguesa. Com sua bandeira, percorreu os sertões, enfrentou índios hostis, animais selvagens, deserções e traições. Quer dizer, é o imaginário do herói bandeirante contra os vilões indígenas. O filme é dirigido pelo Oswaldo Massaini e protagonizado pelo Jofre Soares. Mas eu tô vendo aqui que o elenco tem um casal que a gente conhece bem. Tarcísio Meira e Glória Menezes. Aliás, o Tarcísio e a Glória ainda vão aparecer de novo nesse episódio. Mas antes, vamos escutar a cena inicial do filme O Caçador de Esmeraldas. São horas, pai. O Capitão Mor chegou. Eu sei, filho. Ele veio buscar o juramento. Aceitando o título de governador, terei que deixar tudo isso e entrar pelo sertão em busca das esmeraldas.
No final dessa cena, a gente vê em primeiro plano o Jofre Soares, que interpreta o Fernão Dias, com o filho dele logo atrás. E é como se o filme transportasse para a tela do cinema um outro quadro do Museu do Ipiranga que retrata um bandeirante. Mas não é o Fernão Dias. Eu tô falando da pintura Domingos Jorge Velho e o louco-tenente Antônio F. de Abreu, um quadro de 1903 pintado pelo Benedito Calixto. Para quem não conhece ou não tá ligando o nome à pessoa, o Domingos Jorge Velho foi o bandeirante responsável pelo massacre no Quilombo dos Palmares, que matou Zumbi. E como não existe fotografia dos bandeirantes, a gente não sabe como eles eram fisicamente. Então, às vezes, eles são retratados com a referência de um outro bandeirante. Então, essa pintura do Domingos Jorge Velho serviu como referência para caracterizar o personagem do Fernão Dias nesse filme O Caçador de Esmeraldas. Tem um outro filme que retrata os bandeirantes numa pegada mais de aventura, uma coisa meio Indiana Jones, sabe? Chama No Coração dos Deuses. É um pouco mais recente, de 1999, e foi dirigido pelo Geraldo Moraes. O filme conta como um grupo de aventureiros do presente que está procurando um tesouro acaba viajando no tempo para o Brasil colônia. Ali eles encontram o Fernão Dias e o Borba Gato. Meu genro Borba Gato, que bons ventos vos trazem aqui. Tem um assunto grave, Dom Fernando. Confidencial. Esse homem é de vossa confiança? Não. Inclusive, eu estou muito confuso. Não quero estranhos na bandeira. Mandai prendê-lo. Por favor, senhor, eu tenho um profundo respeito por vós. Por vosso genro também. Eu não sei se você reconheceu essas vozes e talvez tenha ficado um pouco confuso porque são dois personagens interpretados pelo Antônio Fagundes na mesma cena. Ele interpreta o aventureiro do presente e também o Fernão Dias. A cena é para ser meio engraçada porque o Borba Gato, que é genro do Fernão Dias, fica confuso com essa semelhança física. É um filme mais voltado para o público infanto-juvenil e esse diálogo mostra como o personagem que o Antônio Fagundes interpreta no momento presente do filme se identifica com os bandeirantes. Como se eles fossem os aventureiros de antigamente e o personagem do Fagundes está vivendo no presente caçando tesouros escondidos. Então o filme é sobre a busca por pedras preciosas e não sobre as expedições para aprisionar indígenas, para massacrar quilombolas, para capturar escravizados fugidos, não tem nada disso. E isso em 1999, menos de 30 anos atrás. Para você ver como essas imagens duram, né? Assim como as pinturas históricas que ficaram no imaginário. É o caso também de uma outra pintura muito famosa do Museu do Ipiranga, a mais famosa de todas, que a gente já citou aqui. O Independência ou Morte, o quadro do Pedro Américo. Exatamente. A gente já vai chegar nela. Mas no caso dos bandeirantes, essa imagem do bandeirante herói só estava registrada em textos e documentos. O Museu do Ipiranga começa a dar uma cara para essas figuras e a partir dali as imagens vão circulando. Surgem monumentos como o do Borba Gato, surgem filmes como esses dois que a gente citou. Isso vai parar até nos desenhos dos livros didáticos, vira nome de rua, de praça, de rodovia. Quando você percebe, essa imagem vira uma espécie de verdade, como se ela fosse única. Tanto que até o hino do estado de São Paulo é conhecido como Hino dos Bandeirantes, de tanto que essa imagem ficou ligada ao estado. A composição é de 1974, do poeta modernista Guilherme de Almeida. Começa assim: Paulistas, para um só instante, dos teus 4 séculos, ante tua terra sem fronteiras, o teu São Paulo das bandeiras. Depois tem esse outro trecho. Em bandeira ou monção, doma os índios bravios, rompe a selva, abre minas, vara rios. Tá vendo? É um projeto político das elites do estado de São Paulo daquela época. Transformar os bandeirantes em heróis da nação brasileira. Mesmo assim, a gente percebe uma mudança na forma como eles são vistos, né? Principalmente a partir dos anos 2000. Essas imagens começam a ser questionadas de um jeito mais intenso. Essas figuras idolatradas como desbravadoras passam a ser marcadas também pelos massacres que elas promoveram. Isso não é só aqui no Brasil, esse movimento também acontece em outros países da América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. É uma tentativa de dar novos sentidos para as estátuas que foram criadas para celebrar símbolos do colonialismo no mundo.
E lembra quando eu falei lá no começo que os museus não vivem só de passado? Eles também entram nesse debate do presente. O próprio Museu do Ipiranga tem essa consciência. Isso fica claro na conversa que a gente teve com o Paulo Garcês Marins. Os museus precisam efetivamente se rever, não é? Eu sempre friso uma coisa que nós precisamos assumir. Os museus de história pensam o passado, mas pensam o passado a partir do presente. E nesse sentido, os museus de história estão muito ancorados nas nossas questões. Não é o passado que define o museu de história, é o presente. São os vários presentes, né? E nesse sentido, como os presentes se sucedem, o museu é obrigado a se rever, porque os pontos de vista vão se transformando, né? Novos documentos vão aparecendo, novas interpretações sobre velhos documentos também vão aparecendo, e é isso que faz os museus de história lugares tão encantadores se eles quiserem ser. E acho que se hoje, né, a gente já depois de quase 3 anos, a gente está atingindo 2 milhões de visitantes, isso indica que muitas pessoas querem partilhar os novos desafios de pensar o passado brasileiro e paulista que o Museu do Ipiranga está abrindo. Portanto, museus são lugares jovens, né? Paradoxalmente, ao que a maior parte das pessoas podem pensar, né? Os museus são lugares de renovação. Na exposição Uma História do Brasil, aquela lá que discute a decoração criada em 1922, tem uma outra pintura na escadaria que tem um nome bem racista: Ciclo da Caça ao Índio. E manter esse nome em 2022 foi uma escolha, justamente para levantar esse debate. Efetivamente, não é, esse espaço da exposição Uma História do Brasil é um espaço problemático, não só porque ele tem imagens em esculturas e pinturas que são muito complicados, né, hoje em dia, mas porque eles não podem ser retirados, né? Ou seja, ainda que muitas pessoas nos questionem, mas por que vocês mantêm um quadro que se chama Ciclo da Caça ao Índio? Bem, não é? Isso é tombado como um patrimônio. Mas vocês poderiam mudar o nome, se vocês quisessem, ali? Nós poderíamos, como vários museus do mundo mudaram nomes de obras, mas nós não temos nenhuma intenção de fazer isso. Se o Brasil e se o museu produziu um quadro com um nome racista desse, então vamos enfrentar isso, não é? Talvez esse seja um bom lugar para pensar o racismo no Brasil, né? Já que o Brasil escamoteia tanto o racismo, ali é um lugar de pensar sobre isso, né? Mas, embora isso tudo seja muito pesado e desafiador, ainda por cima não podemos mexer, porque o tombamento que foi realizado pelo governo do estado de São Paulo e depois pelo governo federal do Parque da Independência inclui o museu e inclui os interiores do museu. Ou seja, nós não podemos mudar essa decoração, porque ela é considerada patrimônio integrado ao prédio. Ou seja, aquelas pinturas passam a fazer parte da arquitetura. E por isso elas são consideradas aderentes ao próprio edifício tombado e, portanto, a gente não pode alterar essa decoração, mas nós podemos discutir essa decoração, né? Essas imagens. Isso tudo me remete, a minha área de concentração é a pintura e escultura representando bandeirantes. Eu estudo isso há mais de 20 anos e muitas pessoas se incomodam com esculturas de bandeirantes, falam, tira a escultura da praça e põe no museu, né? Como se o museu fosse um lugar da expiação dos nossos pecados escultóricos, ou políticos, né? Ou raciais. O museu não tem nenhum poder milagroso de transformar o que é um problema num não problema, a não ser que ele simplesmente faça o que nós temos que fazer, enfrentar esses documentos como documentos de um outro período e que atestam na sua materialidade várias decisões, por exemplo, de representar de uma maneira positiva populações brancas e homens brancos e negativa populações indígenas ou negras ou, enfim, ou mulheres, não é? Nós precisamos, no fundo, dar o estatuto de documento sobre um certo passado a esses objetos, mesmo que eles permaneçam em praça pública. O Paulo, que ainda estuda os bandeirantes, também contou que ele foi muito procurado para comentar um incêndio na estátua do Borba Gato. Eu insisto, às vezes, nesse ponto, quando eu converso, né, com as pessoas, porque eu fui muito solicitado em função do incêndio do Borba Gato, em relação à necessidade ou não, né, ou a pertinência ou não de manter esses monumentos em espaços públicos. E eu sempre digo, o problema não é mantê-los em espaços públicos, o problema é mantê-los nos espaços públicos como monumentos e não como documentos da visão seletiva, hierarquizadora e racista que colocou aqueles monumentos ali. O que a gente não pode fazer é deixá-los lá sem mediação. E o que nós fazemos no museu é justamente deixá-los lá,
mediando e tornando isso efetivamente um ponto para discussão da nossa sociedade no passado e também da nossa sociedade hoje em dia, né? Para saber se as questões do passado permanecem até hoje. O romantismo das expedições dos bandeirantes também esconde outra realidade. Elas eram muito difíceis, muito demoradas. Tinham 2 tipos de expedições, né? As bandeiras, que eram chamadas assim por causa de um costume europeu de levantar bandeiras para marcar o percurso ou em sinal de guerra, e as expedições pelos rios. Aqui a gente volta para o simbolismo dos rios que a gente ouviu lá na abertura do episódio. Essas expedições pela água, que também exploravam o território brasileiro, eram chamadas de monções. Esse nome tem origem no árabe e se refere aos ventos que indicavam a melhor época para navegar no Oceano Índico. Em Portugal e nas Américas, a monção passou a se referir à melhor época do ano para fazer as viagens de acordo com as águas. Ou seja, ali do fim de março até meados de junho. Eram viagens que duravam uns 5 meses e tinham uma pegada mais comercial, principalmente para abastecer as populações que nasciam ao longo desse trajeto, que ia do rio Tietê, em São Paulo, até o rio Cuiabá, em Mato Grosso. Eu só fui entender direito como eram essas viagens pelos rios quando eu fui para a cidade de Itu, que fica a 1h30 de carro de São Paulo. Talvez você tenha ouvido falar de Itu como a cidade dos objetos gigantes, o semáforo, o orelhão. Mas lá também tem um museu, o Museu Republicano de Itu, a outra sede expositiva do Museu Paulista. Eu fui lá visitar e vi uma exposição chamada Viagens Fluviais, Homens e Canoas na Rota das Monções. Foi lá que eu vi um beque de proa. Você sabe o que é isso? É a parte da frente de uma embarcação antiga. Em outras palavras, é um pedaço que sobrou de uma canoa que era usada para esse tipo de expedição. E essa exposição parte um pouco do estudo da... Quem acompanhou a minha visita foi a Aline Zanata, educadora do museu. É uma exposição que traz uma temática de uma forma diferente, a partir do estudo da própria canoa, como que se fazia, como se locomovia, quem ia, como ia, o que se alimentava, um pouco do cotidiano. Né? Então... A Aline me contou que o Museu Republicano fez uma parceria com a Escola Politécnica da USP para descobrir o tamanho original da canoa e o tamanho da árvore de onde esse tronco foi tirado. Eles fazem uma espécie de radiografia usando fotos, e na exposição do museu dá para ver esse processo. Resultado, a canoa tinha 14 metros de comprimento, o que é basicamente o tamanho de um ônibus. Muito grande, né? A canoa era o ônibus daqueles tempos. Imagina a árvore. Provavelmente era uma árvore de peroba de 25 metros de altura com 1 metro de diâmetro. Nessa canoa cabiam 10 pessoas e uma carga de até 4 toneladas. Nas grandes expedições da época, 360 toneladas de carga eram transportadas entre São Paulo e Mato Grosso em 90 canoas. Os tripulantes iam sentados em cima das sacas com a carga. E a gente tem que lembrar que ainda não existia motor naquela época, então o movimento das canoas era todo controlado por mão de obra humana. Bem lembrado, Rodrigo. Pelo que eu vi lá no Museu de Itu, na canoa tinha um piloto que ficava na parte da frente com um remo grande para controlar o movimento e um proeiro que também levava um remo maior para ir desviando dos obstáculos no rio. Aí outros 5 ou 6 tripulantes ficavam remando em pé no meio da canoa. Só que tinha muita queda d'água, então várias vezes eles tinham que parar, descarregar a canoa e andar até um outro trecho do rio. Imagina carregar no braço uma canoa do tamanho de um ônibus e mais a carga toda até encontrar outra parte navegável? Eu já tô cansada só de imaginar. Foi o Afonso Toné que criou o Museu Republicano de Itu, não foi? Sim, ele criou essa sede como parte do Museu Paulista. Na mesma pegada daquele eixo monumental, a decoração interna do Museu do Ipiranga. Ele queria mostrar como todos os eventos importantes da história do Brasil saíram de São Paulo. Nessa história, até a criação da República tinha origem paulista, apesar de ela ter sido proclamada no Rio de Janeiro. Quem me contou isso foi o Francisco de Carvalho Dias de Andrade, professor do Museu Paulista e atual supervisor do Museu Republicano. Bom, o Toné, ele decide, em 1923, abrir uma segunda sede do Museu Paulista, em Itu,
para fazer um projeto dedicado à República, ao período republicano, e escolhe a cidade porque em 1873 a cidade recebeu a Convenção Republicana, né, que foi o marco inicial do movimento republicano no Brasil. Talvez o marco inicial que eu digo, não porque foi o início da defesa das ideias republicanas, mas foi a primeira articulação política, né, do que era antes um movimento basicamente de intelectuais e jornalistas. Ele escolhe a Convenção de Itu para fazer quase um memorial do protagonismo político dos paulistas na República, que em 1923, na verdade, a gente ainda vivia na República Velha, né, que era caracterizada por uma hegemonia política do estado de São Paulo. Na verdade, o principal resultado da Convenção de Itu foi a fundação do Partido Republicano Paulista, o PRP, que vai ser o articulador da famosa República do Café com Leite. Sabe aquele revezamento entre as elites paulistas e mineiras para governar o Brasil? Que era uma forma de juntar a força econômica de São Paulo, pela exportação do café, com os políticos que representavam a grande população de Minas Gerais, que era a maior do país. Ou seja, quem garantia os votos de Minas decidia as eleições. Desde 1918, já se contestava essa coisa de São Paulo comandar a ordem política brasileira. O Francisco fala sobre isso. A fundação do Museu Republicano cumpre uma função política importante de reafirmar o protagonismo de São Paulo na República no momento em que ele já era bastante questionado, né? Já que desde 1922, né, principalmente 1918, começam a ter os primeiros movimentos de contestação, inclusive armada, desse domínio político, né? Então a gente vê também que é aquele velho ditado, né? Quem manda efetivamente não precisa ficar lembrando que manda, né? Então quando o Toné faz esse memorial às elites políticas de São Paulo, já é uma resposta a essa contestação que vai culminar 7 anos depois na Revolução de 1930, né, em que Getúlio Vargas lidera um movimento que depõe essa ordem política comandada por São Paulo. Tem uma documentação falando dessa reunião que criou o Partido Republicano Paulista, com as atas e as assinaturas das mais de 130 pessoas que estavam nesse encontro. Gente que veio de várias cidades do estado. Esse documento está no arquivo do museu e eu vi de pertinho. Vou te falar que eu sempre fico meio comovida quando eu vejo um documento com uma importância histórica muito grande. Não pode chorar em cima do papel, tá? Senão estraga. Eu tenho que confessar pra você, Rodrigo, que nessas horas tem um lado chat da historiadora que existe em mim e eu fico bem emocionada. Quem me mostrou essa preciosidade foi a Anne-Cleide Zecchini, pesquisadora do Museu Republicano de Itu. Esse aqui é a ata da convenção. Da caneta. Por quê? Porque quem escreveu é a mesma pessoa, que é o Tibiriçá. Então ele vai escrevendo, vai falando quem tá. Porque o que é a convenção? 133 homens, né? Lógico. Mas essas pessoas aqui, tá vendo? Amparo, tem 4 pessoas. Mas isso não quer dizer que vieram 4 de Amparo. Esses 4 eram pessoas que foram eleitas nos clubes locais para vir representar e ter o poder de voto. Tá? Então essas pessoas é que vão estar aqui. Aí... 8 de abril de 1973. Esse aqui é a ata. Então ele fez lá, discutiram, tá? Fez a ata. Só que a convenção ali teve mais de 300 pessoas participando. Não que tinha o poder de voto. O pessoal vinha, né? Acompanhar o amigo, o irmão, aquelas coisas. E se você fizer a genealogia de todos eles, todos eram parentes. Porque era elite, né? Sim. Então era primo, era filho, era tio, era irmão. Esse já é o livro de assinaturas. Tava também em exposição. Aqui são assinaturas. A pessoa veio, assinou e falou de onde ele era. Aí tem um dado que é tal do Prudente de Moraes. Só um parêntese aqui. O Prudente de Moraes, que nasceu em Itu, foi o primeiro presidente civil brasileiro. Ele governou de 1894 a 98, depois de 2 presidentes militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, que deram um golpe na monarquia, proclamando a República em 1889. O Museu Republicano de Itu tem uma coleção de vários objetos do Prudente de Moraes, e Anne-Cleide me falou sobre um enigma histórico que ninguém sabe resolver, se o Prudente foi para a convenção ou não. O irmão dele veio, que o irmão dele era
do PRP. Quem era o irmão dele? Era de Piracicaba, Manuel. Manuel. Tá. Manuel de Moraes Barros. Ele não assina aqui. Que, ele veio, não veio, não veio. Aí, o que eles fizeram? Aí tem uma discussão, colocaram o nome dele aqui. Né? Você acha que colocaram depois? Não foi, isso aqui lá, no livro de presença. Tá com outro tipo de caneta. E esse lápis aqui é de alguém da época? É da quem que fez depois, eu não tenho ideia. Mas olha aqui, ó, a caneta não é a mesma. Não, Então o que eles falam? Que alguém acrescentou o nome dele aqui. Tipo assim, ele era assim do PRP. Aí é uma dúvida que eu nunca vou saber, a não ser que eu tenha uma carta dele falando, eu não fui. Ele não assina, mas na ata eles colocam o nome dele. E está vendo que não é a mesma letra. Não é. Alguém acrescentou. Você vê que é a mesma tinta dessa. A gente não sabe. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas e assustadoras da história. Tem coisas que a gente nunca vai saber a resposta. Tem que ter muita paciência para ser historiador, né? Tem. E tem que ficar confortável de não saber algumas respostas. Sem falar na imaginação para pensar. Quem pode ter escrito o nome do Prudente de Moraes nesses documentos? Quando isso foi feito? E é com esse tipo de pergunta que a gente começa as pesquisas. Mas realmente tem que ter paciência para ficar decifrando letra, tem que ter cuidado para mexer nos papéis. Não pode chorar no papel. Não pode chorar no papel, tem que usar luva para preservar o documento, enfim. Mas voltando para o Museu Republicano, então esse lugar onde ele tá é onde aconteceu mesmo a convenção? Isso. É um sobrado de 2 andares e é um lugar bem espaçoso. Tem um quintal grande na parte de trás, que hoje é um jardim. Na fachada e dentro da casa tem vários azulejos com imagens que contam a história de Itu. No segundo andar tem uma sala que recria o lugar onde teria acontecido a convenção. O Francisco explicou melhor isso. A convenção, na verdade, aconteceu na residência da família Almeida Prado, que era, na verdade, uma das famílias que mais enriqueceram com o cultivo do café, né, no século XIX, que recebeu essa convenção, né, que durou cerca de 3 dias. E é interessante que essa convenção foi organizada para acontecer juntamente com a inauguração da estrada de ferro da Companhia Ituana, que saía de Jundiaí, o ramal, e ia até Itu. Ou seja, era uma forma, né, do movimento republicano dizer que a sua principal bandeira seria a modernização econômica, técnica do país. Outra coisa interessante que eu vi lá no museu em Itu foi uma exposição de retratos de homens que participaram da Convenção de 1873. E os retratos são pintados pela Tarsila do Amaral, acredita? A Tarsila, grande nome do modernismo brasileiro que pintou a Baporu, ela que fez os retratos? A própria. Em 1923, quando o Museu de Itu foi inaugurado, já existiam alguns retratos do pessoal que participou da convenção. Mas ainda faltava muita coisa para completar os 133 que assinaram a ata. Aí o Toné encomendou 116 retratos para vários pintores brasileiros, incluindo a Tarsila. Ela fez 10 pinturas entre 1933 e o início da década de 1940. E para fazer os desenhos, ela seguia as recomendações do próprio Toné, que era bem exigente. Tarsila fazendo do jeito que o cliente queria. Mas falando em pinturas encomendadas, chegou a hora do Independência ou Morte? Chegou a hora. Finalmente a gente vai falar da tela do Pedro Américo. Ou como diz o pessoal do museu, a Mona Lisa da instituição. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. Esse é o filme Independência ou Morte, de 1972. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. O diretor desse filme é o Oswaldo Massaini, o mesmo do Caçador de Esmeraldas, que a gente mencionou ainda há pouco sobre os bandeirantes. Aqui, o filme recria a famosa cena com Dom Pedro I. As cortes de Portugal querem nos escravizar! De hoje em diante, as nossas relações estão
serão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa, nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Olha, eu nunca vi o filme, mas ouvindo essa cena, eu já reconheci essa voz. É ele de novo, não é? O Tarcísio Meira? Ele mesmo. O Tarcísio faz o papel do Dom Pedro I e a Glória Menezes interpreta a Marquesa de Santos. Eu lembro que eu sempre vi esse filme quando eu era criança nos anos 90. Sempre passava no dia 7 de setembro. E essa cena aí parece baseada no quadro do Pedro Américo, né? Isso mesmo, aquela cena nas margens do Riacho do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. E assim como essa cena do quadro é muito romantizada, essa data também não é unanimidade, né? Tem lugares do Brasil que não comemoram o 7 de setembro, apesar de ser a data oficial. Na Bahia, por exemplo, a independência é no dia 2 de julho. Pois é, para entender melhor essa história, eu conversei com a Cecília Helena Salles de Oliveira. Ela é professora aposentada do Museu Paulista e dedicou boa parte da vida de pesquisadora à independência do Brasil e ao quadro do Pedro Américo. Existe uma data para uma nação surgir? Não. A nação se faz em meio a um processo extremamente conturbado, violento, atravessado por uma série de contradições. O brasileiro foi assim, como foi na Argentina, como foi nos Estados Unidos, como foi no Chile, como foi em todo lugar. Mas aqui foi o 7 de setembro e essa data é estabelecida posteriormente. E o quadro Independência ou Morte, que foi pintado mais de 60 anos depois, também ficou marcado no imaginário. A Cecília falou que isso deixa ela preocupada. O que me deixa muito, sempre preocupada é o seguinte: mesmo quando se faz a crítica à tela, a perspectiva da tela permanece. É como se a gente continuasse no mesmo lugar de observador e o Pedro Américo continuasse no mesmo lugar do pintor e não houvesse um questionamento, uma problematização de como aquela imagem foi feita, de que perspectiva aquilo foi feito, entende? As charges não mudam a perspectiva. Elas mudam os protagonistas, o lugar das coisas. Mas não adianta mudar o lugar das coisas, porque a paisagem é a mesma. Então você reproduz, e aí todo mundo acha que é verdade. Não que seja uma representação. Aquilo não é mentira. Aquilo é uma criação, uma representação. As representações não são verdadeiras nem falsas, elas são representações produzidas para criar efeitos emocionais, imaginários, políticos. Elas não são falsas. Se há um imaginário que tem uma enorme repercussão popular ainda hoje, que atravessa a sociedade brasileira de alto a baixo, é o imaginário gerado por aquela tela. Então não é falso nem verdadeiro, é uma representação. Essas representações também estão no cinema, nos livros didáticos e até no discurso oficial do governo de São Paulo, que descreve o Museu do Ipiranga como o Museu da Independência. Mas o próprio museu também faz uns contrapontos que até desconstroem esse mito em torno do quadro do Pedro Américo. Fica bem claro que a pintura é só mais uma imagem que representa a independência. Não é uma verdade única. É claro que ela chama atenção porque é uma tela monumental, com mais de 4 metros de altura por mais de 7 metros de comprimento. O quadro foi encomendado justamente para ficar nessa parede, onde está até hoje, no Salão Nobre. Ele não saiu dali nem quando o museu ficou 9 anos fechado para reforma. Eu sei que existem outras pinturas que retrataram a independência do Brasil, algumas de um jeito bem diferente do que fez o Pedro Américo. Mas por que será que foi essa imagem que se popularizou e não as outras? Esse é um grande enigma, Rodrigo. Um enigma que nem a Cecília, que dedicou a vida para estudar essa tela, consegue resolver. Porque a tela do Pedro Américo a gente aborda de muitas maneiras, mas ela é sempre um enigma. Aonde está o enigma? É que, passado tanto tempo, com tantos acontecimentos traumáticos que aconteceram no Brasil, com tantas possibilidades de interpretação sobre o passado nacional, sobre a nação brasileira,
a tela não perde o seu lugar. Então, o que as pessoas projetam nela, né? E principalmente o que a população de São Paulo projeta nela. Bom, eu não posso falar em nome da população de São Paulo, não sei se deu para perceber pelo meu sotaque que eu sou do Rio de Janeiro. Mas também vou te falar, Paula, não sei se alguém um dia vai ser capaz de decifrar esse enigma. É aquilo que a gente já falou aqui no episódio. Tem coisas que a gente nunca vai saber a resposta e tudo bem. Esse mistério até traz uma certa beleza para a história, não traz? Ah, eu acho, concordo demais. Mas eu também gosto dessa coisa de decifrar enigmas. Então a gente vai continuar fazendo isso aqui. Esse foi só o primeiro episódio do podcast Pensar o Presente. Agora, Paula, dá uma pista aí do que vai acontecer no próximo episódio. Eu posso dizer que o próximo episódio vai ser bem doce. Bem doce? Só isso? Entrega mais um pouco, vai. Tá bom, vou adoçar um pouco esse enigma. Pensa aí na frase. Muita saúva, pouca saúde, os males do Brasil são. Quem não conhece essa frase pode pesquisar, que é o que todo historiador faz, né? Pensar o Presente é um podcast do Museu do Ipiranga, produzido pelo Estúdio Novelo. A coordenação, a pesquisa e o roteiro são da Paula Carvalho. O Rodrigo Alves faz o tratamento do roteiro. A produção é da Ashley Calvo. A montagem, a sonorização e a mixagem são da Mariana Leão. A trilha original é da Estela Nesrini, com colaboração dos músicos Jordi Amorim, Afroju Rodrigues e Amon Medrado. Usamos música adicional da Blue Dot. A direção de locução é da Mica Lins. Nós gravamos as entrevistas no Confraria de Sons e Charutos e no Agência de Podcasts em São Paulo. A gravação de locução foi no Estúdio Trampolim, em São Paulo, e no Estúdio Vison Digital, no Rio de Janeiro. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca, a gerência de parcerias é da Luísa Sade e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A coordenação de produto é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição dos episódios com o apoio da Isabel de Santana. O Museu Paulista da USP tem direção de Paulo César Garcês Marins e vice-direção de Maria Aparecida de Menezes Borrego. A curadoria-chefe é de Aline Montenegro Magalhães. A Fundação de Apoio ao Museu Paulista tem direção-geral de Mário Mazzilli. A direção administrativo-financeira é de Rogério Éfori. A comunicação e as relações institucionais estão sob direção de Tato Carbonaro. Na equipe de comunicação, Ana Paula Dias e Marcelo Argolo. A comunicação visual é de Lilian Irata. E a consultoria de marca e gestão de projeto é de Lara Alcadipani. Eu, Paula Carvalho, apresento essa temporada na companhia do Rodrigo Alves. Até semana que vem, Rodrigo. Até mais, Paula. Este projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio de Shell e Vale. Uma realização da Fundação de Apoio ao Museu Paulista e Ministério da Cultura e do Governo Federal, do lado do povo brasileiro.